Saudações rubro-negras flageniais! O Flamengo acabou de disputar uma final do Mundial. Entra de férias, mas já vive decisões que podem definir todo o ano de 2026. Técnico, diretor, calendário apertado, Recopa definida e uma comparação que chocou o mundo com o PSG. Fica comigo porque esse vídeo é essencial para entender o que vem por aí. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Respira fundo, torcedor, porque o Flamengo, meu querido, mal terminou a temporada e 2026 já começou a cobrar decisões importantes. O rubro-negro encerrou o ano agora no dia 17 de dezembro, né? Naquela final duríssima, né? Contra o Paris Saint-Germain no Catar. Um empate no tempo normal, empate na prorrogação e derrota nos pênaltis. Dói muito porque a gente ficou muito perto, né? Muito perto de conquistar o mundo novamente. Mas a verdade é que o Flamengo competiu, carou um gigante europeu e saiu de cabeça erguida. Só que enquanto a torcida ainda digere, né, esse vice, o planejamento do ano que vem já está batendo na porta, né? E atenção, 2026 não é um ano, né, comum. Tem Copa do Mundo no meio do ano, calendário apertado e uma novidade gigantesca, né? O Brasileirão começa em janeiro. Sim, pessoal, em janeiro. E o Flamengo estreia fora de casa contra o São Paulo. Antes disso, né, já tem Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e logo depois decisão internacional, meu querido. A reapresentação do elenco ainda não foi confirmada oficialmente, mas a tendência é que aconteça entre os dias 7 ou 8 de janeiro, ou seja, férias curtíssimas, menos de um mês, e isso preocupa. Ainda mais porque muitos jogadores podem ser convocados para suas seleções da Copa do Mundo, né? O que empurra parte das férias para o meio do ano. Outro ponto importante: pré-temporada fora do Brasil está descartada. Aquela história do Flamengo ir para os Estados Unidos, né? Nada de Estados Unidos, nada de excursão. Tudo será feito no Ninho do Urubu, o que, na minha opinião, é um acerto, tá? Estrutura de ponta, menos desgaste e mais foco, né? Enquanto isso, o Carioca começa com o sub-20, tanto que o Flamengo abriu mão da copinha, né? Os garotos já iniciaram a preparação e depois de algumas rodadas o time principal assume de vez. Mas agora vem o ponto mais sensível de todo esse planejamento. Felipe Luiz e José Boto. O técnico tem contrato só até o fim do ano, a negociação se arrasta, tá, né, há meses, e o diretor de futebol pode sair sem multa, né? Isso num clube do tamanho do Flamengo não pode se arrastar. A boa notícia é que tudo indica permanência. Segundo informações de bastidores, após a final do Mundial, Felipe Luiz pediu aos jogadores que se cuidassem, né, nas férias, já projetando a apresentação, a reapresentação do Flamengo em 2026. Teve clima claro de até logo. A diretoria comandada pelo presidente BAP trata a renovação como prioridade absoluta, mesmo com o desejo do staff, né, de Felipe Luiz por Europa. Não existe cenário favorável agora e ficar no Flamengo pode ser o passo ideal para o amadurecimento definitivo como treinador. Pessoal, é o seguinte. Tem uma aspas aqui, pessoal, do Boto, né? De uma entrevista concedida ao jornal espanhol AS, né, da Espanha, que me deixou pé da vida. Pé da vida. Aspas para ele aqui, pro Boto, tá? Já trabalhei com muitos treinadores novos e comparo ao de Zerbe, que tive no Shakhtar, né? Ele é
incrivelmente dedicado. Trabalha incansavelmente, analisando os adversários. Ele está falando do Felipe Luiz, tá, pessoal? Analisando os adversários. E a própria equipe. Depois de mais um ano aqui, estará pronto para a Europa, afirmou o Boto. Pessoal, tem coisa que não dá para normalizar, né? E o que foi dito pelo Boto sobre o Flamengo ultrapassa qualquer limite institucional. Tratar o Flamengo como uma espécie de incubadora de técnico para clube europeu é algo que revolta. Revolta porque diminui o tamanho do clube, diminui o projeto esportivo, principalmente expõe o próprio Flamengo como coadjuvante da carreira de alguém. Isso não é uma fala qualquer, não é opinião de torcedor, não é análise de jornalista, é discurso de dirigente. E quando um diretor do Flamengo fala publicamente como se o clube estivesse apenas preparando um treinador para o mercado europeu, ele não está sendo sincero. Ele está sendo irresponsável. Irresponsável. Como muitas das declarações dele, que ele vive falando M. Ele vive falando M. Na prática, o que essa fala faz é o seguinte: coloca o técnico na vitrine, acena para clubes europeus, diz: olha, ele está pronto, podem vir buscar. Podem vir buscar, que agora passou mais um aninho, ele está pronto para vocês carregar para ir embora. Porque o papel institucional de um dirigente do Flamengo deveria ser exatamente o oposto. Era para ele estar dizendo: queremos manter o técnico. Ele é parte do nosso projeto. Flamengo é o destino final, não da ponte. Se o Felipe Luiz sonha com a Europa, normal. Se jornalistas acham que ele está pronto, ok. Se outros técnicos opinam, faz parte do jogo. Agora, um diretor do Flamengo reforçar esse discurso publicamente é surreal. Soa como se o chefe do futebol estivesse trabalhando para o mercado europeu e não para o Flamengo. É como se o clube estivesse dizendo ao mundo: fiquem tranquilos, ele não é nosso por muito tempo, não. Fica sossegado. Isso enfraquece o projeto, enfraquece a imagem do clube, enfraquece qualquer tentativa de continuidade. E aqui cabe uma metáfora perfeita para entender o absurdo na realidade. É como se a gente, tá? E se o gerente, né? Vamos voltar aqui. É como se o gerente de uma grande empresa fosse a público e dizer: nosso funcionário mais talentoso está tão bem preparado que em breve estará pronto para aceitar uma proposta do nosso maior concorrente. Do nosso maior concorrente. É brincadeira? Quem faz isso? Nenhuma empresa séria faz isso. Nenhuma instituição forte faz isso. O Flamengo não pode se comportar como uma etapa de transição. É lógico, o Felipe Luiz tem todo o direito de ir para a Europa. Aliás, todos os treinadores deveriam ter esse sonho de ir para a Europa. Porque lá é onde está o dinheiro. Normal. Mas a instituição fala isso porque o Boto é a instituição. Ele representa a instituição. Ele falar isso não cabe. Não cabe. O Flamengo é o topo da cadeia do futebol sul-americano. Quando um dirigente fala desse jeito, ele passa a mensagem errada para o torcedor, para os jogadores e para o próprio técnico. Porque o recado implícito é claro: você está de passagem. Você está de passagem. E isso é tudo que o Flamengo não pode aceitar. O projeto esportivo do clube não pode ser tratado como um estágio de aprendizado para alguém ganhar o mundo. O Flamengo precisa ser tratado como destino, não como um trampolim. Se quiserem levar o técnico um dia, que seja contra a vontade do clube, pagando multa, brigando no mercado, não com o dirigente ajudando a embalar o produto e toma aí Europa.
Essa fala não é só infeliz, ela é bizarra, surreal e institucionalmente errada. E o Flamengo precisa reagir, porque clube gigante não se comporta como incubadora. Clube gigante segura, protege e valoriza seus ativos. E tem mais, ele tem que ser chamado a atenção pelo presidente. Como funcionário do clube, ele tem que defender os interesses do clube. E não de um funcionário, seja ele quem for, inclusive o Felipe Luiz, que é funcionário do clube. Ou ele está recebendo salários do Flamengo e trabalhando pelo Felipe Luiz, ora bolas. Como que é essa situação? Ele recebe do Flamengo e trabalha para o Felipe Luiz? O que é isso? O que vocês acham do que eu acabei de falar aqui agora, sobre o Boto, sobre o Flamengo ser incubadora? Deixe nos comentários aqui, meu querido. Deixe nos comentários. O que é isso? E por falar dele, José Boto negocia um novo contrato, né? Agora com multa rescisória e dá sinais claros que já está trabalhando no mercado pensando em reforços. O problema, cada um está em um país, né? Felipe foi direto para a Espanha, lógico, a família da esposa e a família, até os filhos dele são espanhóis, né? Nasceram na Espanha, então ele foi para lá para curtir as férias. Boto está em Portugal e só o presidente voltou ao Brasil. O planejamento está acontecendo à distância, não é bom, mas é possível e o Flamengo não pode perder tempo. 100 jogos pela frente, cada dia conta. Falando em decisões, a Conmebol já definiu, né, as datas da Recopa Sul-Americana. Jogo de ida, 16 de fevereiro na Argentina. Jogo de volta, 26 de fevereiro no Maracanã. Tá? Flamengo e Lanús, valendo mais um título internacional. E a chance de começar 2026 levantando taça, né? É obrigação? Não. Mas é responsabilidade de quem é campeão da Libertadores. E agora, para fechar a matéria que mais repercutiu hoje, a diferença financeira absurda, né? Entre Flamengo e PSG. Os números chocam. O elenco do Flamengo vale cerca de 187 milhões de euros e o PSG 1,19 bilhão de euros. 6 vezes mais caro. Mesmo assim, dentro de campo, não houve abismo, né? O Flamengo competiu, resistiu, levou para os pênaltis e isso diz muito. Mostra que a camisa pesa, que a organização importa, que a mentalidade conta. O PSG levantou a taça, mas saiu mais uma vez questionado. E o Flamengo saiu valorizado, respeitado e com a certeza de que o caminho está certo, desde que as decisões fora de campo, como essa do Boto, achar que o Flamengo é incubadora, que não pode acontecer, né? Acompanhem, né, o que acontece dentro dele, dentro de campo, que a gente está falando aqui. Agora, o recado é claro, férias são curtas, o calendário é cruel e o planejamento precisa ser rápido, firme e certeiro, porque 2026 já começou. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, Crédito GE, né? E o Globo e o UOL, tá, pessoal? E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!